Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, por gentileza, meus irmãos. Glória a Deus, né? Amém. Eu quero aqui agradecer, né? Agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Deus tem nos dado de poder estar aqui, né? Cooperando com os irmãos, né? Para mim, mais importante do que pregar, ser pregador é servir ao Senhor. Glória a Deus. Essa é a coisa mais importante, é servir ao Senhor, independente se é pregador ou não, se é membro, tem um cargo eclesiástico, não importa. O mais importante é servir ao Senhor e servir com alegria. Então a minha maior alegria é de servir ao Senhor, independente do que eu faça. Amém, meus irmãos? Eu estou alegre, né, de poder estar aqui. Quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer ao pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo, meu pastor, Deus abençoe. Um prazer conhecer o senhor, né? A pastora Adriana, pastora, Deus abençoe, viu? E são os pais do nosso irmão Paulo. A gente ali atende uma casa de recuperação, né, no 54. E o pastor William, onde Paulo esteve lá, se recuperando. E nós conseguimos lá, né? Sempre animado. Com pelo menos 5 bíblias debaixo da cadeira dele, né? 5 bíblias, rapaz, por que eles querem 5 bíblias? É uma, né? Mas tá bom, lá era assim mesmo, lá tinha que encher a cabeça de bíblia, viu? E Deus abençoe pela sua vida, estou muito alegre. Sua esposa, quem é sua esposa? A minha esposa está com dor de cabeça, ficou em casa hoje. Deus abençoe, viu? Seu filhinho, Deus abençoe, tá? Ele sempre falava, Paulo sempre falava do filho, da família, isso é bom. É bom, mesmo lá no cativo, né? No cativeiro, no aprendizado, mas nunca esqueçam da família. É verdade. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe ricamente. Eu agradeço também aos pastores, né? Aos pastores que estão aqui. Pastores, ó, prazer conhecer vocês, tá? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Viu, pastor? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Eu, na verdade, eu não sou pregador itinerante, né? Eu congrego no Assembleia de Deus do Belém, setor 12, pastor Neemias, nosso pastor setorial, né? E o pastor local, o pastor Josué. A gente dá aula de escola dominical, né? E auxilia nas missões. Então, assim, eu não saio para pregar, né? Eu não saio para pregar na minha chamada. Lá tem vários pregadores itinerantes. A gente mais auxilia ali, dando estudo, bíblico, alguma coisa do tipo. Amém? Então, os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, né? Eu sei que tem um horário para terminar, tá bom? E nós vamos cumprir o horário em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Então, nós vamos abrir nossa Bíblia, meus irmãos. Abra a Bíblia aí, por gentileza, em Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo, no capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus. E a igreja não é animada, viu? Glória a Deus. Nossa igreja é animada, pastor. Entendeu? Animada e a gente fica feliz por isso, né? Igreja pentecostal, pensa na primeira carta, do capítulo de número 4, e o versículo de número. Vamos seguir o 17, mas vamos pegar do 13. Amém, meus irmãos? Amém. Que diz assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo, esses estarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Glória a Deus, né? Esse texto aqui, meus irmãos, de Tessalonicenses, ele, na verdade, é um assunto do arrebatamento que foi revelado com detalhes a Paulo. Nenhum outro escritor da Bíblia teve a revelação que Paulo teve de Jesus com relação ao arrebatamento, né? Jesus falou em João 14, né, que ele iria preparar um lugar, ele foi preparar, graças a Deus por isso que ele foi, e Jesus ele deu para Paulo os detalhes, tá? Os detalhes como seria o arrebatamento da igreja. Então, na verdade, em Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 52, ele diz: eis que vos digo um mistério.
um segredo, significando que não foi revelado a ninguém, não foi dito a ninguém anteriormente, nem no Antigo Testamento, tá? Então, na verdade, foi revelado para o apóstolo Paulo, só para Paulo, em detalhes, tá? E é importante esse assunto, é muito importante. No capítulo 4, Paulo fala do arrebatamento da igreja, e no capítulo número 5, ele fala do dia do Senhor. No capítulo 5 aqui, ele fala do dia do Senhor, ou seja, o período da grande tribulação. Mas no capítulo 4, primeiramente, ele fala do arrebatamento da igreja. E esse assunto aqui, irmãos, ele é importante esse assunto. Por quê? Porque aqui nesse contexto aqui, os irmãos, eles estavam um pouco desacreditados, sabe? Eles estavam desacreditados. No capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz que haviam entrado pessoas, né, lá com um pensamento contrário à doutrina que Paulo os havia ensinado. Aí Paulo fala assim: olha, mesmo que alguém chegar aí, talvez por epístola nossa, uma epístola falsificada, ou por espírito, alguém profecia, espírito de profecia, ou sabe, por palavra, sabe, na verdade, não dê crédito, não acrediteis que não será assim. Então, na verdade, a igreja de Tessalonicenses, os irmãos haviam se convertido de verdade. No capítulo 1 da primeira carta, o assunto discorre extraordinariamente a forma que os irmãos se converteram dos ídolos. Então, os irmãos eram crentes salvos. Então, na ausência de Paulo, o apóstolo Paulo e alguns outros apóstolos e escritores, eles mesmo disseram: na nossa partida irão entrar muitos falsos mestres. E na verdade aqui em Tessalônica não foi diferente. E entrou alguns querendo deturpar a mensagem de Paulo com relação ao arrebatamento da igreja. Por quê? Porque os irmãos esperavam o arrebatamento da igreja com fé e com esperança. Só que na verdade começou a morrer os irmãos. E aí? Estão morrendo os irmãos. O que nós vamos fazer? E cadê a mensagem de Paulo? Cadê a mensagem do apóstolo que Jesus iria arrebatar a igreja? E os irmãos estão morrendo. Então os irmãos começaram a se preocupar. Está para entender isso ou não? Aí Paulo chega lá e escreve essa carta. E o versículo 13 que nós lemos assim, ó: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos irmãos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Para que não entristeçais como os demais. A gente vai falar do arrebatamento da igreja para alguém que não é crente, eles zombam da gente. Eles não acreditam. Dá para entender isso? Ah, que nada, rapaz. A gente vai para o mesmo lugar. Que nada, rapaz, para onde você vai, o cara está lá, sabe, entregue lá, que nada, nós vamos para o mesmo lugar. E não é verdade. É por isso que nós temos que esclarecer a verdade para aqueles que não conhecem, para que eles possam chegar também ao caminho da verdade. Então, aqui, os que não têm esperança, os incrédulos. Dá para entender isso? Eles não têm esperança. Mas a igreja, irmãos, ela tem esperança. Glória a Deus. A igreja, ela está na terra, segura essa, por dois motivos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai identificando essas questões. Pregar o Evangelho e esperar a volta de Jesus. Dá para entender isso ou não? Glória a Deus. Esses são dois prismas dos mais importantes para a igreja cristã. Dá para entender isso ou não? Então nós estamos aqui para poder pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. E também esperar a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja, irmãos, é a maior esperança que a igreja tem. Glória a Deus. Então, quando alguém se converte, essa pessoa precisa ser discipulada. E uma das principais características desse discipulado é falar do arrebatamento da igreja. A esperança da nossa fé. Qual é a esperança da nossa fé? Segundo o apóstolo Paulo, o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor. Então, sem o arrebatamento da igreja, irmão, não tem esperança, não tem graça. Dá para entender isso ou não? Hoje nós aprendemos na escola bíblica dominical que sem a ressurreição não tem testemunho de Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, a partir do versículo 20, 22, sabe? Ele começa a discorrer sobre isso. Sem a ressurreição de Cristo, não tem sentido nós estarmos aqui. Sem a ressurreição, não tem sentido nós testemunhar de quem? Esperar o quê? Dá para entender isso ou não? Mas no versículo 20, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala assim, ó: mas ele ressuscitou. Dá para entender isso? Ele ressuscitou e é o primogênito dos mortos. Primeiro Jesus e depois os demais irão ressuscitar. Então, se Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo irão ressuscitar. O apóstolo Paulo diz que ele irá trazer de volta. Então, você que está aqui nesta noite, que perdeu alguém, fique tranquilo, aleluia. Um dia nós iremos encontrar com ele. Você que perdeu seu pai em Cristo, perdeu a sua mãe, perdeu um parente seu, fique tranquilo, fique tranquila. Um
dia Jesus os irá trazer de volta. Glória a Deus. Dá para entender isso? Isso é a esperança da igreja. É o que nunca nós não devemos perder, essa esperança, essa expectativa. Infelizmente hoje as pessoas estão caminhando como que Jesus não irá voltar. Jesus não irá arrebatar a igreja. E eu quero dizer para você que é repentino, é iminente. Não tem sinais que apontam para o arrebatamento da igreja, senão não seria iminente. É uma coisa eminente. O irmão já leu aqui já na parábola das 10 virgens. Dá para entender isso ou não? Teve aviso? Não teve aviso? O noivo chegou, deu a meia-noite, quando o noivo bateu na porta, cadê? Cadê? Quem estava preparada entrou, mas quem não estava não entrou. Então o arrebatamento da igreja é iminente, aleluia. Não tem tempo para se preparar. Se prepara agora. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo ainda. Ele escrevendo ainda aqui no versículo número 23, no capítulo 5 aqui, dizendo assim, ó. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em tudo, em vosso espírito, em vossa alma, conservados e irrepreensíveis. Para quê? Para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai vir buscar uma igreja irrepreensível, santificada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Ele vai buscar esta igreja que está preparada. As virgens estavam preparadas. Elas não foram preparadas, estavam preparadas. Mas nesta noite, aleluia, que o mesmo Deus de paz nos santifique, meus irmãos. Me santifica, te santifica, santifica a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. É completamente em todo o nosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservadas e irrepreensíveis. O Senhor não quer ajeitar somente o coração, somente a parte física. Ele quer ajeitar o espiritual também. O Senhor não quer só ajeitar o espiritual, mas Ele quer ajeitar lá dentro também, lá no interior também. Então nesta noite que nós sejamos santificados, alma, corpo e espírito. Porque não vai ficar nada de você aqui nessa terra. Não vai ficar nem um fio de cabelo. Preocupado quando vem um dia de culto, vem um pouquinho, vem um, vem dois, o pastor preocupa. Por quê? Porque a única coisa que nos santifica, que nos purifica, é a palavra pastoral. É a palavra pastoral. Eu quero dizer aqui, é a palavra pastoral. Aleluia! É a palavra pastoral. A palavra que edifica a igreja é a palavra pastoral. É a palavra pastoral. Então você que não vem no culto da oração, no culto da palavra, não ouviu o seu pastor, venha. O Espírito Santo ele vai operar através da palavra pastoral. Ele vai te restaurar, te santificar, te preparar para o arrebatamento da igreja através da palavra pastoral. Venha que o vosso Deus vos santifique em tudo. Em tudo. Aleluia. Em tudo. Aleluia. Os irmãos estavam preocupados. Meu Deus, os mortos. E meu tio, minha tia faleceu. Meu pai faleceu. Minha mãe faleceu. Está falecendo os irmãos. E agora o que nós vamos fazer? Dá para entender isso ou não?
Então começou a haver uma perturbação na igreja. Aí Paulo chegou e falou assim: calma, pera lá. Pera lá, rapaz. Pera lá. Pera lá. Olha o versículo 14. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem, que morreram. Dorme é um eufemismo, só para aliviar uma situação, para amenizar. Mas morreram. Dá para entender isso ou não? Mas Ele vai trazer os que morreram em Cristo. Imagina. No capítulo 19 do Apocalipse, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que Jesus virá com os exércitos do céu, vestido de branco, referente à igreja. Imagina que glória! Oh, glória! Oh, glória! Glória a Deus, aleluia! E nós, os que ficarmos vivos, se por exemplo agora, nós seremos transformados. Aleluia. Isso é uma loucura. É por isso que Paulo fala assim: ó, é um mistério. O homem natural não consegue compreender isso aqui. Dá pra entender isso ou não? O natural não consegue. Você fala pro natural, ele fica doido. Que é isso, rapaz? Tá louco? É claro. É claro, é loucura. Eles não compreendem. Mas nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, e no dia do arrebatamento Jesus vai trazer os que morreram. E nós, os vivos, irmãos, e nós, os vivos, teremos um corpo glorioso, um corpo transformado. Será que vale a pena? Os discípulos já perguntaram para Jesus: mestre, o que nós iremos ganhar em te seguir? Qual será a recompensa? O que nós vamos ganhar? Qual será o pagamento? 100 vezes tanto aqui na terra, significando o quê? Paz, alegria no espírito. Porque Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Esse reino espiritual aqui que nós estamos presenciando e vivenciando dentro dele. Irmãos, nós estamos aqui num reino. Eu queria que você entendesse isso, um reino. E esse reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, ele é paz, alegria no espírito. É isso aqui, essa alegria aqui. Glória a Deus! O pastor levantando, falando em línguas, o irmão louvando a Deus, a igreja sendo tomada, a irmã aqui no mistério, o pastor contando um testemunho aqui que é 90% só é de coração, é sem coração. Dá pra entender isso ou não? 10% de coração. Então, se alegria, olha pro rosto dele. Aleluia. É rosto de derrota, de fracasso. Não! Quem vive no reino de Deus tem alegria, tem paz, não tem doença, não tem enfermidade, não tem problema. Que tira este gozo que vive no reino de Deus. Por que nós estamos tristes, cabisbaixo? A igreja não tem motivo para viver cabisbaixo. Tô fraco, vem no culto hoje. Aí daqui depois de um mês vem no culto. Aí o pastor pergunta: por quê, meu irmão? Por que, meu irmão? Eu tô assim, eu tô assado. Problema ali, problema cá. Não, irmão. Qual é o reino que você está vivendo? Entenda isso, nós estamos vivendo um reino aqui na terra. Dá para entender isso ou não? Um reino espiritual. Dá para entender isso ou não? Tá? Eu não quero confundir vocês com o milênio, tá? Eu não sou milenista, eu sou futurista. Tá? O milênio ainda virá. Tá bom? Mas nós estamos vivendo um reino de paz, de gozo. Chegar no trabalho, bom dia. Hã? Bom dia. Dessa forma. Bom dia. Chega na escola, bom dia, boa tarde, boa noite. Chega na igreja, a paz do Senhor Jesus.
Oh, glória! Que bom te ver, que bom que você veio. Glória a Deus! Alô, meu irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Alô, minha irmã, tá tudo certinho? Tá em paz? Como é que tá na sua casa? Tá bem? Tá tudo ok? Dá pra entender isso ou não? Se não tiver, nós vamos fazer ficar. Glória a Deus! Isso é igreja. É igreja. Dá pra entender isso ou não? O que nós queremos ganhar? 100 vezes mais nessa terra. Eu vivo isso. Glória a Deus! Não moro em condomínio. Não moro, eu moro na periferia. Mas eu tenho paz. Glória a Deus! E estou vivendo o melhor de Deus nessa terra. E por fim, a vida eterna. Tá bom pra você, perdão? Tá bom pra você que está reclamando da vida? Você que está aqui nesta noite, que está reclamando da vida. Reclamando de quê? A Bíblia fala que quem não tem esperança é os que não creem, os incrédulos. Mas você tem esperança. A igreja tem esperança. Nós temos esperança. Você tem esperança sim. Não deixe o diabo roubar essa tua esperança. Não deixe os problemas da vida arrancar essa tua esperança. Não deixe os problemas da tua casa, do teu trabalho, sabe, em qualquer esfera da sua vida arrancar essa esperança. 100 vezes tanto e no final, vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Glória a Deus! Vida eterna, eu fico alegre com o pastor que está aqui nesta congregação. Uma igreja pequena, mas a preocupação dele é o quê? É conduzir esse povo para o céu. Aleluia. Dá para entender isso ou não? É por isso que estamos aqui. Dá para entender isso? Estamos aqui. Aí Paulo diz assim, ó. Paulo diz mais assim, ó. Verso número 15. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós os vivos que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós teremos retardatários. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo. O mesmo Senhor. O mesmo. Glória a Deus! Não é outro diferente. É o mesmo. Na sua sessão, lá no Monte das Oliveiras, hoje aparece os discípulos e fala assim: rapaz, por que vocês estão aí viajando aí, triste aí, preocupado? Tranquilo, rapaz. O mesmo que vocês estão vendo subir é o mesmo que irá descer. Eu creio! É o mesmo. É o mesmo. Glória a É o Deus! mesmo. É tanto mesmo que na morte de Estevão, no apedrejamento do capítulo 7 de Atos Apóstolos, a Bíblia fala que ele olha e vê os seus abertos. E quem está lá? Quem está lá? Quem está lá? Quem está lá? Eu vejo. O filho do homem, de pé, fazendo o quê? Me esperando. Esta é a esperança da igreja, o arrebatamento. Se você talvez entrou aqui sem esta esperança, nesta noite, que o Espírito Santo faça renascer, brotar esta esperança. Por quê, Josiel? Porque não vai ficar nem raiz e nem ramos. Jesus. Não vai ficar nem raiz e nem ramos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus! Dá pra entender Aleluia! isso ou não? Glória a Deus! Não vai ficar nem raiz e nem ramos. É um pouco de assustar quando a gente lê isso aqui. O versículo número 17 do capítulo 3 de Malaquias diz assim, ó: eles serão meu, diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular. Naquele dia prepararei eu, os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Verso 4, certamente, capítulo 4, primeiro versículo. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia é que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos.
de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Meu Pai. Onde você vai morar? Porque aqui mesmo, segundo a profecia, já era. Imagina esse povo soberbo aí, como a Bíblia diz, nas mansões, altivos. E tem até os crentes que entram por esse caminho da soberba. Cuidado aqui, os soberbos ficarão aqui para ser queimados como palha. Imagina os soberbos. Imagina só, aquelas pessoas altivas, soberbas. Dá para entender isso ou não? Mas não vai ficar nem raiz e nem ramos nessa terra. Agora olha o versículo número 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerás o sol da justiça. Glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Para vós que temeis o meu nome, nascerás o sol da justiça. É exatamente o que o apóstolo Paulo diz sobre o arrebatamento da igreja. Jesus virá. Quando o Malaquias fala que para vós nascerá o sol da justiça, ele está falando exatamente do arrebatamento da igreja. Essa terra passará pelo fogo, mas antes disso a igreja será arrebatada, 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 arrebatada. Aí ele finaliza assim, ó: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos a igreja com o arrebatamento dela mesma. Quando você vê um irmão, console ele com o arrebatamento da igreja. Quando você vê alguém triste, console ele com o arrebatamento da igreja. Meu pastor, console a igreja. Minha pastora, console a igreja. Ah, com a palavra, com o arrebatamento da igreja. Ah, meu Deus. Meus irmãos, nós sejamos consolados, 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 consolados. Jesus, ele vai voltar. João no capítulo 14, ele diz assim, ó: eu vou lá preparar lugar. E quando eu vou preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estejais, eu estiver, estejais vós também. Alguns aí diz que Jesus arrebata a igreja e desce para a terra e fica aqui na terra. Meu Deus. Meu Deus, não é verdade. Por quê? Porque Jesus fez uma promessa: eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou vir. Aí Paulo detalha esse negócio. Como é que será? Como é que será? Os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós, depois os vivos, seremos arrebatados e juntamente encontrar com ele nos ares. O pastor falou do Espírito Santo que vai conduzir a igreja. É verdade, porque Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, diz assim, ó: e o Espírito e a noiva dizem vem, 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 dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem, dizem vem, dizem vem, dizem vem, dizem vem. O Espírito Santo está preparando essa igreja para esse dia, para esse dia. O Espírito Santo está te preparando para esse dia. Jovens que estão aqui, adolescentes, meninos, velhos, crianças, adolescentes, irmãos, obreiros, Jesus está vindo. Ele está voltando. O Espírito Santo está nos preparando, nos preparando, nos preparando, nos preparando. E Paulo diz assim, ó: e vós já tem o selo da promessa. E vós já tem o selo da promessa. Você já foi selado. Quem sabe você está desanimado. Quem sabe você está um pouco desanimada. Ai, irmão, eu estou um pouco desanimado. Eu estou um pouco meio desanimada. Mas nesta noite, receba ânimo. Receba ânimo. Eu não vim aqui para desanimar ninguém, não. Eu vim aqui para te animar. Eu vim para te animar. Eu vim dizer para você: tem esperança, minha irmã. Tem esperança, meu irmão. Eu não sou hipócrita em dizer que as lutas, as dificuldades, às vezes querem nos fazer parar. Mas nesta noite, tenha ânimo.
alertar a igreja. Te prepara. É verdade. Ah, meu, te prepara. É assim mesmo. Te prepara. Pode ser hoje, pastor Jorge. Pode ser hoje. Glória. Pode ser hoje, pastor. Pode ser hoje, pastor Anderson. Pode ser hoje. Boa esta